Queridos, vamos abrir então nossas Bíblias. Abre aí. Vamos pegar. Vamos ver aí o texto bíblico de hoje. Nós estamos olhando para o livro de Atos. Já há muito tempo, né? A gente estava falando isso aqui no início. Muitos anos. Esse é o estudo número 88. No livro de Atos, né? A gente já está caminhando aqui há muitos anos, olhando para as passagens. Pelo menos o esboço é 88, mas muito mais do que isso, né? Porque às vezes a gente fica numa... Tem trechos que a gente leva 2, 3 semanas falando sobre ele, né? Voltando ali, então leva um pouquinho mais de tempo. Mas graças a Deus por isso que Deus tem nos ajudado. Estamos aprendendo com o livro de Atos como que a igreja deve caminhar, né? Como que a igreja deve avançar. E esse é o objetivo que Lucas teve quando escreveu Atos. Mostrar o progresso da igreja. Como que a bênção de Deus ia sendo revelada na igreja e como que a igreja ia avançando e pessoas iam sendo alcançadas, né? Então, Lucas, quando escreve, ele tem esse objetivo aqui de relatar o avanço da igreja. Nós estamos no capítulo 17, Atos 17. Hoje eu quero ler com vocês aí a partir do verso 4, Atos 17, verso 4 ao 9. É a sequência, começamos na semana passada a falar nesse capítulo. Acharam? Diz assim: alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. Parece lá na Mauritânia, né, que a gente leu agora aqui. A gente orou pela igreja na Mauritânia e era isso que estava acontecendo lá, né, Leandro? Estava acontecendo na Mauritânia. Então eles se moveram de inveja e convocaram esse povo aí para fazer um tumulto lá. Continuando o texto. E atacando de surpresa a casa de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui. E Jason os hospedou na casa dele. Todos estes agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir estas palavras. Porém, depois de terem recebido deles a fiança estipulada, as autoridades soltaram a Jason e os outros. Então esse é o texto, queridos, que nós vamos olhar nessa noite aqui com a ajuda de Deus. Hoje eu quero falar sobre as ações dos opositores da fé, os inimigos da fé. É o nosso título aqui do nosso estudo. E eu tenho o costume de fazer as divisões com os irmãos e anunciar as divisões do estudo para que os irmãos comecem a pensar aí. Para que os irmãos possam participar do estudo e possam fazer suas perguntas, suas colocações. Então, antes de nós olharmos e caminharmos aqui no nosso estudo, vamos apresentar o esboço para vocês aqui. Então, quem gosta de anotar, se quiser botar na tela aí também, se quiser copiar rapidinho, não sei se dá. Mas eu dividi aqui, como sempre, em 3 pontos, nosso estudo para facilitar a gente. Primeiro, os opositores da fé são movidos pela inveja. Versos 4 e na primeira parte do verso 5 aí. Os opositores da fé são movidos pela inveja. Segundo, os opositores da fé promovem oposição organizada. E isso aí está consubstanciado no verso 5, a metade do verso 5, até a primeira parte do versículo 6. A gente pode ver essa realidade. Notaram? Pegaram aí? Os opositores da fé promovem oposição organizada. Esse aí é o ponto. E por último, terceira divisão aqui para a gente,
os opositores da fé distorcem a verdade. Na segunda parte do verso B, 6, né? B, até o verso final, verso 9. Então são essas as divisões. Entenderam? Fala de novo a última. Os opositores da fé distorcem a verdade. Tá? Então, vamos tentar ver isso aqui tudo hoje, né? A gente tem pouco tempo. Quarta-feira é um tempo bem curtinho que a gente tem. Sei que os irmãos trabalharam, estão cansados e às vezes não quero prolongar demais, né? Vamos ver aí o primeiro ponto. Os inimigos da fé, ou então os opositores, eles reagem com inveja ao sucesso do Evangelho. O Evangelho está sendo pregado ali, no nosso texto a gente viu aí. Muitos ouvintes, especialmente, diz o texto, gregos e algumas mulheres influentes naquela cidade de Tessalônica, são convertidos. E isso gera no coração daqueles judeus ciúmes. O texto, eu não sei como é que está aí avança o versículo 5, né? Veja aí. Os judeus, porém, movidos de inveja, expressão que é usada aí, traduzida como inveja, é um zelo, mas um zelo maligno, né? Eram zelosos para o mal, para o erro. Na verdade, estavam com o coração tomados de inveja. Invejaram aquele sucesso do Evangelho. Foi anunciado ali por Paulo e Silas na sinagoga durante 3 sábados. Muita gente se converte, muitos gregos se convertem, muitas mulheres influentes na sociedade ali são convertidas, pessoas importantes, e isso desperta a inveja. Está bem claro no texto, né? Eles são invejosos, assim são os inimigos da fé, né? É interessante que eles não estão ali para refutar o Evangelho, eles não fazem isso. A gente não vê aqui nenhum discurso por parte dos judeus contradizendo aquilo que foi dito. Mas o que acontece aqui é que eles estavam ressentindo no coração deles por causa do impacto que a pregação do Evangelho causou ali, né? E todo aquele impacto produzido trouxe um ressentimento no coração daqueles judeus. E é ruim isso aqui, é triste isso, né, queridos? Porque essa oposição aqui, ela nasce não de uma preocupação com a verdade. Eles não estão preocupados com a verdade, mas eles estão tomados pela inveja diante da obra de Deus. É isso que Lucas está querendo nos mostrar. Judeus, aqueles que faziam parte do povo da aliança, o povo escolhido de Deus, o povo do Messias, que rejeitou o seu Messias, matou o seu Messias, eles agora não estão preocupados com o zelo deles, não é apontado para a verdade, mas é para o orgulho que está no coração deles, de ver tanta gente crendo em Jesus, crendo no Evangelho, e certamente até pessoas, judeus dentro da sinagoga, que passaram a seguir a Cristo, que abandonaram aquela fé incompleta ou errada até, e agora estavam seguindo a Cristo. Entenderam que tudo na antiga aliança, todos os ensinamentos, tudo que acontecia dentro do culto, da adoração judaica, deveria apontar para Cristo. Alguns entenderam isso, creram. Muitos gregos, então, creram também. E muitas mulheres distintas ali na sociedade também creram. E esses homens se tornam invejosos. Não refutam o Evangelho, não conseguem refutar o Evangelho, mas eles ficam ressentidos do impacto que o Evangelho estava produzindo ali, a partir até da sinagoga deles. E não havia verdade no coração. Em verdade, não havia preocupação pela coisa certa, né? Pela verdade em si, mas havia inveja. Aí quando a gente olha, queridos, para esse cenário, como que os inimigos da fé, os opositores da fé, eles agem, são movidos aqui por inveja,
nós podemos perceber que ainda hoje é assim. Nós acabamos de estudar aqui, orar pelos crentes da Mauritânia. E um dos pedidos de oração que estava ali, foram ali apresentados para a gente, envolvia exatamente essa questão de líderes religiosos com suas ideologias, mostrando hostilidade àqueles que anunciam a Cristo, anunciam o Evangelho. Quando pessoas começam a deixar os seus grupos religiosos e se convertendo e passam a se converter a Cristo, a fé, esses líderes, eles ficam furiosos. Eles ficam furiosos, né? Não gostam disso e passam a apresentar muita hostilidade àqueles que estão seguindo agora, abraçando agora a fé em Cristo, né? A questão não é nem tanto a doutrina em si, mas, olhando para o texto aqui, até a perda de influência, porque certamente essa sinagoga foi afetada com a perda de influência de pessoas influentes dentro da sociedade, pessoas de prestígio. Talvez aqueles judeus gozavam, desfrutavam de uma certa estima no meio da sociedade, e de repente o evangelho chega, Paulo e Silas chegam, pregam, e as pessoas agora mudam o rumo, né? Passam a seguir a Cristo e aquilo que os apóstolos estavam ensinando. E eles perdem esse valor, né? Essa estima, então, deles é afetado. Eles já não têm mais o controle sobre as pessoas e eles passam a hostilizar e a invejar o trabalho que está sendo desenvolvido ali. Nos nossos dias, como é que isso pode se aplicar à nossa vida? Pensem aí, como é que essas coisas podem acontecer também? Esse mesmo cenário pode se desenvolver dentro de um contexto mais moderno. Você quer falar, irmão? Nós vamos ver isso aqui na frente, né? Eles se unem para... É uma aliança que é feita ali, né? Vamos chegar lá, exatamente, foi bem apontado aí para você. Mas, por exemplo, um funcionário de uma empresa que conhece a Cristo, passa a viver agora de forma íntegra depois da sua conversão ao Senhor, entrega a sua vida a Jesus, tem colegas no trabalho, e esses colegas que antes eram acostumados a determinados comportamentos semelhantes ao que eles tinham, né? Passam agora a ridicularizar o colega, o crente, né? Por causa da sua fé, por causa do seu bom comportamento, por causa da sua atitude diferente ali, né? Não é porque ele fez mal aos seus colegas, não é que ele prejudicou essas pessoas, mas porque a mudança que aconteceu na vida desse indivíduo faz um contraste muito grande com aqueles que não foram transformados, não é? A velha vida com a nova vida. E isso causa, de certa forma, um desconforto. Não acontece isso? Fica muito evidente, né? Verdade. Então, isso aqui a gente precisa entender que faz parte, né? Ainda hoje. É a mesma estratégia, irmãos. Nós estamos olhando algo que aconteceu, mais ou menos aqui no ano 49, por aí assim, talvez, da era cristã, 49, 50, por aí. E ainda hoje, né, muito tempo depois, a gente vê as mesmas ações, as mesmas coisas se repetindo. Então, assim, muitas vezes a oposição surge, querido, não é porque o evangelho fracassou, mas é justamente porque ele está produzindo frutos. Aqui é exatamente o que está acontecendo, né? Há uma forte oposição ali, há um levante muito forte naquela cidade contra o evangelho e os apóstolos de Cristo, contra a igreja. Não é porque o evangelho fracassou ali, não, é porque está dando fruto. Porque muita gente se converteu, isso despertou inveja nos outros para trabalharem contra a fé e contra os irmãos. Então, isso aqui é importante nós termos em mente. Os opositores, os inimigos da fé, eles trabalham assim. Eles trabalham usando a inveja. Tá?
E isso aqui é uma realidade muito bem observável nos nossos dias. Uhum. Sim, oposição, né? É um exemplo. Gente, nós estamos cheios de exemplos assim, né? Porque o evangelho entrou na vida do homem, ou ele creu, e a partir de agora ele passa a ser alvo de opositores, de inimigos. Né? Não porque essa pessoa está fazendo mal, né, aos outros que estão ao seu redor, mas porque ela mostra uma diferença, um viver diferente. Então, vamos para o segundo ponto aí, gente. Os inimigos da fé, eles mobilizam, essa é outra verdade que a gente vai ver aqui, eles mobilizam pessoas para combater a verdade. O irmão Otávio fez agora um breve comentário sobre isso, mas é interessante mesmo, porque no texto aqui que a gente está olhando, a gente vai ver judeus, que deveriam ser homens piedosos, tementes a Deus, religiosos, né? Eles estão se unindo com quem? Eles recrutam homens malandros e maus na praça, né? Quando eles veem aquela situação, como é que a gente vai resolver isso? Então eles vão se associar com pessoas baixas, terríveis. Na verdade, queridos, isso só expressa uma coisa, uma realidade maior, que eles eram tão ímpios e impuros quanto aqueles outros homens maus que estavam lá na praça. Eles apenas se vestiam de uma capa de santidade, de religiosidade, mas eram perversos também, né? Foram buscar os seus. Foram lá tentar recrutar um grupo de homens maus na praça que se reúnem num ato um pouco maior, a multidão ali é agregada, esses homens maus começam a provocar ali os ânimos dos moradores de Tessalônica, e agora já não são apenas judeus e alguns homens maus, mas uma multidão está inflamada contra aqueles apóstolos e cria um tumulto terrível ali naquela cidade. Ou seja, a oposição aqui tornou-se organizada. Virou uma coisa bem estruturada, né? E não apenas organizada, mas ela se torna pública. Toda a cidade, todas as pessoas acabam se unindo a esses homens maus, e sempre é assim, né? Alguém que é um instrumento do maligno começa a influenciar outros ao redor e as pessoas começam a serem levadas por essa influência ruim, né? E aí, quando eles não encontraram Paulo e Silas, Lucas não explica onde eles estavam, por que não acharam, né? O que eles fazem? Eles passam a dirigir a hostilidade deles a Jason e aos irmãos. E os arrastam, né? E aqui aparece, irmãos, uma característica bem recorrente da oposição ao Evangelho. Ela procura apoio popular e ela se utiliza da pressão coletiva para alcançar os seus meios, né? Seus fins, né? Melhor dizendo. Que é o quê? Atingir os servos de Deus. Será que isso acontece ainda hoje, gente? Será que a gente ainda vê essas coisas, esse modo de agir aqui, né? Ainda hoje? Irmão, parece que a gente está lendo um contexto muito próximo da gente aqui, né? Então, essas pessoas são influenciadas, são levadas, nem sabem de nada. Tem pessoas que gostam de um tumulto mesmo, né? Tem pessoas que gostam de fila, ver pessoas paradas numa fila quer entrar também, porque acha legal. Então é muito fácil as pessoas serem influenciadas, serem conduzidas por um bom discurso. E a gente vai ver aqui que isso aconteceu. Não apenas agora eram alguns judeus atacando Paulo e Silas, Jason e o restante dos crentes, mas agora já envolveram os homens maus da cidade, a malandragem lá, né, que estava na praça. Praça geralmente é um lugar assim, né, que geralmente os malandros gostam de ficar lá esperando uma oportunidade para acontecer, né? E aí estavam lá aguardando, será que alguém vai contratar a gente para fazer alguma maldade hoje? Vamos ficar aqui. E aí apareceram os judeus. Né? Apareceram os judeus, ó, tem um serviço para vocês, ó, nós queremos acabar com esses dois. O que a gente pode fazer? Ah, deixa com a gente.
Vamos começar a incitar as pessoas. E começou com a narrativa, com o discurso, no meio das pessoas na praça, inflamar a multidão, gente. Inflamou todo mundo ali, né? Então, mais uma vez, há países aqui, nós vimos isso acontecendo também no pedido aqui que nós ouvimos da Mauritânia, onde há perseguições religiosas assim. Grupos organizados, levantados e comissionados, às vezes, até pelo governo local. Não é? O próprio governo vai lá e paga, trabalha para que essas pessoas possam agir. Eles tomam universidades, lugares públicos, empresas, né? Para restringi-las de investir na vida cristã, nas atividades cristãs. Então, isso acontece demais. Em alguns lugares até igrejas são fechadas. O evangelho não pode ser pregado ali, né? Como nós vimos também aqui várias vezes, várias quartas-feiras, quando nós oramos pelos irmãos do mundo inteiro perseguidos, igrejas fechadas, crentes sendo perseguidos, reuniões sendo interrompidas, paralisadas na hora, né? Cristãos sendo denunciados para as autoridades, sendo entregues, às vezes até mesmo por familiares, vizinhos. Os vizinhos são estimulados a denunciar, porque há pressão, às vezes, até do governo. E aqui o que está acontecendo é algo muito semelhante, né? Nos nossos dias a gente vê isso claramente acontecendo, gente. Essa pressão popular contra as atividades, né, que são listas da igreja, a pregação do evangelho. Quer falar? Pastor, nós sabemos que o livro das nossas almas, ele já começou a moralidade cristã. Começou a tomar conta da cidade, principalmente porque Tessalônica era uma cidade devota. Nós vimos isso, né? O comportamento deles foi completamente mudado. Paulo fala isso quando escreve a carta aos Tessalonicenses, né? Então, gente, isso acontece hoje ainda. Só você tomar uma posição. Imagina um jovem na universidade que se converte e resolve assumir uma posição sobre um determinado assunto. O pessoal começa a mobilizar boicote contra ele, rede social, levantar, né, questões aí contra a vida dele, para ridicularizar ele, pressionar, né? Às vezes usa pressão do professor, da instituição para perseguir o aluno. E não só na universidade, mas em qualquer outro segmento, a gente vê isso. Você faz uma declaração aí cristã, conservadora, muitas das vezes, não precisa nem envolver a questão religiosa, mas só você se posicionar de forma conservadora, um pouco mais, né, alinhado com a vontade de Deus do que o mundo segue, as pessoas saem matando, né, arrebentando com a sua vida, descredibilizando você, perseguindo você. Isso acontece em todo lugar hoje. Fala, irmão. Por aquela pessoa ser cristã, qualquer coisa que ela possa fazer, aquilo ali é potencializado e passa a ser Ainda mais se ela está pregando contra a prática errada que o mundo vive. Aí já era. Você é cancelado, né? Tem esse nome agora, né? Você é cancelado. O fulano foi cancelado. Porque se posicionou de forma radical. Esse aí é um. Como é que usa? Fanático, o que mais? A expressão? Intolerante. Você é intolerante, você é intolerante. O que mais que você falou aí? Extremista, né? É um perigo para a sociedade. Prendam esse homem. Que ele está semeando mal. Ele está semeando problemas na sociedade. Fala, Nancy. Despertar ainda mais, principalmente os pais, né, para preparar os filhos, porque esse dia vai chegar. Quando estiverem na universidade, serão confrontados. Então, é o nosso dever mesmo educá-los, prepará-los para esse futuro. A gente precisa estar pronto para isso, irmãos, né? Porque o cristão ele tem que entender que ele está no mundo dentro de uma guerra. Ele deve esperar isso. Ele deve esperar que, às vezes, a oposição deixe de ser individual e se torne coletiva contra ele. Você está preparado para isso? Porque uma coisa é a gente dar opinião pessoal, no particular com alguém, com um ou com outro, mas quando isso se torna coletivo e o ataque vem, a gente precisa estar preparado para sofrer isso aí também, né? Eles sofreram, né?
Quer falar? Gente, vamos lá então? Entenderam isso aí? Vamos ver o último ponto para a gente finalizar aqui? Os opositores da fé distorcem a verdade. Onde é que está isso aí no texto? Será que distorcem mesmo? Eles distorcem a mensagem que foi pregada, né, para condenar os cristãos ali, ó. Versículo 6 aí, a segunda parte deles. Como é que eles promovem esse tumulto aí todo na cidade? Está na tela aí para os irmãos olharem, né? Primeiro, eles carregam lá os irmãos ali, as autoridades, e o que do que eles acusam? Estão promovendo o quê? Tumulto. Volta lá. Eles promovem tumulto. Há tumulto aqui, irmãos? Está havendo algum tumulto aqui? Não, né? Não. O cristão, a coisa que ele menos quer é arrumar tumulto. Mas o que eles fazem? Eles distorcem, né? Eles distorcem a verdade. Olha, eles estão aqui, esses homens que estão fazendo tumulto no mundo inteiro, chegaram aqui na nossa cidade para botar a nossa cidade de cabeça para o alto. Quem tá criando tumulto são exatamente esses homens aqui. Alguma semelhança com o discurso de hoje? Você é acusado de fazer aquilo que o seu inimigo faz. Não é isso? Eles que estavam promovendo o tumulto, mas estavam dizendo, é você, o problema é você. Assim, de certa forma, o evangelho até causa, né, um tumulto no sentido bom, uma revolução no sentido boa. Transforma o coração do homem. Só que não é esse sentido aqui, né, que eles estão dizendo. Eles estão criando problemas para nós. Quer falar, irmão? Sim. Você acuse do que você faz, né? Não é que o cristão vai sair procurando um problema desse assim, né? O que... Paulo ele mostrou que ele só explicou quem era o Messias, só que eles não quiseram, né? Sim. Não, nós temos que anunciar a verdade. Temos que anunciar o evangelho e arcar com as consequências. O ímpio nunca vai gostar do evangelho, assim, né? Se Deus não... Vai bagunçar ele. Então, o que acontece é isso aqui. Vocês estão causando aqui uma revolta popular na nossa cidade. Meu Deus, quem é que está fazendo essa revolta aqui? São eles. Os cristãos... Paulo não estava ali com Silas promovendo a revolta política. Estava, irmãos? Será que Paulo foi para a sinagoga falar de política? De forma alguma. Mas os seus adversários acusaram Paulo disso. Veja aí mais à frente, outro versículo, né? É o verso 7. Olha só, todos estes agem contra os decretos de César. Pronto, botou até o imperador no negócio. Está dizendo que existe um outro rei que é Jesus. Claro, Jesus é Senhor sobre todas as coisas, é rei mesmo. Paulo estava pregando rebeldia a César, a desobediência às autoridades, de forma alguma. Distorção. Sim. O rei dos reis. É o rei dos reis. Aí ele fala de forma, eles estavam acusando ali, Paulo e Silas, de forma como se estivessem proclamando Jesus politicamente. A ideia é o seguinte, esse tal de Jesus que eles estão falando aí, que é rei, vai tomar o lugar de César. Vai ameaçar, vai mudar o governo. E aí, eles são malandros, né? Eles sabem. Por isso que Lucas fala que eles eram da malandragem, né? Eles pensaram assim, uma maneira fácil de resolver isso é acusar eles de tumulto e de que estão indo contra César. Acabou. Vão ser esmagados, vamos resolver o problema. Olha como que eles distorcem, queridos, a verdade, né? Então, as acusações apresentadas ali
a essas autoridades da cidade são exageradas ou não? Extremamente. São falsas. São exageradas e são falsas. O que eles fazem aqui é pintar uma caricatura, né? Criaram uma caricatura e falaram assim, ó, é isso aqui que são esses homens que chegaram aqui. Esses homens é isso. Eliminá-los, acabar logo tudo, resolver logo, porque Roma não ia aceitar de forma alguma uma insurgência contra eles, né? Então, pensaram, né? Vamos fazer assim, né? Eles são retratados aqui, Paulo e Silas, como revolucionários, como pessoas que estão promovendo a revolução política, são desleais a César. São desleais a César. Eles falaram ali o cúmulo da subversão. Sim. Estão querendo ir na fonte, né? Mas, enfim, né? Queridos, isso acontece ainda hoje, né? Ao longo da história, a gente vê muito isso, né? Foi. O próprio Cristo foi acusado de ser rei dos judeus, né? Esse é está se auto-intitulando rei. E nós não temos outro rei senão César. Então crucifica esse homem. É exatamente esse mesmo caso, né? Interessante nesse caso também é porque eles são hipócritas, né? Porque o povo judeu não costumava se dobrar a César e reconhecer o povo. Nesse caso, vamos nos unir, né, para poder atacá-los, para destruí-los, né? Então, assim, isso acontece, queridos, constantemente. Então, o que nós devemos aprender com isso aqui, queridos? Os opositores da fé, frequentemente, eles vão apresentar ou atacar, né, os crentes usando uma versão distorcida da fé, dizendo algo que é totalmente ao avesso do que os cristãos pregam, só para colocar neles um rótulo, um estigma ruim e persegui-los. Então a gente precisa ter cuidado com isso quando nós formos comunicar a verdade e sermos pacientes, né, quando nós formos mal compreendidos, que geralmente há a má compreensão e às vezes é a má fé, né? Aqui no caso é uma má fé. Eles sabiam que eles não eram revolucionários, mas eles usaram isso contra os apóstolos, né? Os crentes são constantemente acusados, a gente falou aqui, de odiar as pessoas, né? Se você prega a santidade de vida, olha, você tem que viver uma vida santa, não pode se prostituir, não pode viver. É errado você viver prática homossexual, fornicação. O que as pessoas entendem? Isso é ódio. Isso é ódio. Esses crentes são tudo radicais, são tudo odiosos. Eles odeiam a gente. Ó. É exatamente isso, querido. Essas pessoas odeiam os outros. Eles nos acusam dessas coisas como se nós tivéssemos cometido coisas terríveis. Então, invertem o papel, né? Então, uma convicção bíblica, a santidade é visto como algo errado e ruim na cabeça e na mente dessas pessoas. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Jason aqui sofreu, né? Diz o texto que levaram lá Jason e alguns irmãos ali para o meio das autoridades, foram presos, tiveram que pagar a fiança, né? Para poder se livrar daquela situação. Então veja quanto constrangimento, né, queridos, que eles passaram. Mas ainda assim a igreja avançou em Tessalônica, né? Ainda assim a igreja avançou, teve muito sucesso o evangelho ali. E a partir daqui, queridos, nós vamos ver cada vez mais os judeus trabalhando dessa forma. Cada vez mais. Paulo e Silas vão sair daqui, nós vamos ver isso na próxima semana ou depois, eles vão sair para Bereia, para a cidade de Bereia. O que vai acontecer? Quem sabe? O que os judeus vão fazer? Graças a Deus foram embora, agora vamos voltar para a nossa sinagoga aqui, continuar o nosso culto. Foi isso? O que eles fizeram? Foram atrás para perturbar os apóstolos lá na cidade de Bereia, para promover, né? A alegria que eles sentiram com os bereanos recebendo. Não, isso aí são os apóstolos, estou falando dos judeus lá.
Os judeus, povo terrível, irmão. Aqui estão, né, endemoniados mesmo. Vamos pegar Paulo e Silas, custa o que custar, vamos atrás dele até Corinto, onde for que a gente precisar ir, a gente vai. E aí Paulo estava indo, fugindo, eles indo atrás, perturbando, perseguindo a igreja, criando tumulto, se unindo a ímpios, perversos, homens maus, para destruir o evangelho. Então a gente tem que estar pronto para isso, entender que todas as vezes que você pregar o evangelho e pregar a palavra de Deus, você deve estar preparado para encontrar com os opositores da fé. E eles agem dessa forma. Vamos relembrar então aí os 3 pontos? Primeiro, os opositores da fé são movidos pela inveja. Depois, os opositores da fé promovem uma oposição organizada. Eles se organizam para o mal, para cumprir os seus desígnios. E por último, os opositores da fé, eles distorcem a verdade. Eles pegam a verdade e distorcem para pintar uma imagem, um quadro completamente diferente daquilo que eles estão vendo, né? E eles fazem isso por maldade mesmo. Ah, eles só fazem isso, pastor? Só essas 3 coisas? Muito mais, irmão. A gente tem um prato cheio aqui de estratégias dos opositores da fé, como eles agem. E Lucas, ele é hábil em nos mostrar isso a cada relato que ele vai trazendo aqui, tá bom? Então, na semana que vem a gente continua. Vamos orar para que Deus nos abençoe.